E no vídeo de hoje, voltando às origens, nós vamos fazer aqui a solda desse componente, o componente pré-regulador do sistema EDC7 C32. Acompanhe. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Por Dentro da Eletrônica, meu nome é Luciano Vaz e hoje é um vídeo diferente, eu não vou aparecer muito nesse vídeo, mas o foco aqui é justamente o processo de solda do componente, esse componente o 30572, que equipa aí algumas centrais da linha EDC7, por exemplo a EDC7 C32, da linha MAN Volkswagen, né? E também a EDC7 UC31. Então se você gosta desse tipo de vídeo um pouco mais direto ao ponto, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, deixa o like, compartilha e comenta. Isso faz bastante diferença para nós aqui que estamos por trás das câmeras e nos ajuda, né? Ajuda o YouTube a divulgar ainda mais o nosso canal. Vamos então partir para o vídeo, onde eu vou mostrar o processo na íntegra de soldagem e dessoldagem desse componente. E aqui a gente vai começar inicialmente fazendo aqui uma pré-limpeza com fluxo, para que a gente consiga, de uma maneira geral, já começar o processo de aquecimento aqui com a estação de solda, aliás, com a estação de retrabalho. Aqui eu estou usando ela sem o bico, tá? Uma temperatura aproximada de 400 graus, um pouco menos, né? Em 300 a 400 graus. E agora eu estou usando aqui um estilete, porque esse componente tem uma cola por baixo. Perceba que há um silicone, que é o silicone justamente da placa ou da carcaça, né? dessa central que vem até o componente. Quando é colocado lá na linha de montagem, existe um silicone por baixo. Quando você aperta essa placa aqui, ele vai fazer esse processo de colar o componente. Então eu uso um estilete, não precisa ser o mais afiado do mundo, mas eu uso ele por baixo e vou aquecendo. Qual que é o objetivo? Eu conseguir aquecer o componente ao mesmo tempo que eu vou ter que dar uma leve forçada com o estilete, perceba. Agora a gente faz aqui o levantamento do componente. Praticamente o silicone não segurou mais e eu continuo, claro, aquecendo, e agora com a pinça eu faço a retirada da peça. Olha só como é por baixo, né? Então vou ter que fazer uma limpeza aqui também. Então eu vou usar aqui a malha de soldadora, tá? Eu troquei aqui a ponta do meu ferro, estou usando um ferro que substitui pontas. Então estou usando uma bem fininha nesse primeiro processo aqui. O objetivo aqui é a gente tentar limpar o máximo possível dessa solda que fica, né? Desse estanho que fica. Mas o centro ali nós não vamos limpar muito, nós vamos fazer ali um ajuste, né, usando o ferro de solda. Então a gente vai ter que limpar todos os terminais aqui para conseguir ter um sucesso na solda do componente. Lembrando que o componente que eu vou pôr aqui já é um componente usado que eu tirei aqui de uma placa doadora. Ele não está 100% assim no quesito beleza, a gente vai tentar preparar ele primeiro aqui. Mas o foco maior aqui é mostrar para você o processo de solda, né, desse componente, a soldagem novamente no lugar. Então vou limpando aqui com a malha de soldadora, bem tranquilo, né? E agora o próximo passo vai ser o que? Eu vou ter que tirar um pouco dessa cola, desse silicone que ficou aí. Então eu vou jogar um pouquinho de álcool, tá? Tô fazendo a limpeza aqui com um pincel com cerda pequena, tá? Eu cortei aí a pontinha das cerdas do pincel para que eu consiga ter um pouco mais de dureza, né, no pincel e faça essa limpeza. Agora eu troquei aqui a ponta do ferro para a ponta faca que nós falamos, né, que nós comumente conhecemos, e vou só acertar um pouco aqui a solda do centro, né, porque esse componente ele vai soldado aqui na base. Então vou fazer aqui uma adequação, colocando um pouquinho mais de, não chego a colocar estanho, né, mas a gente acerta o estanho que tem aqui. Se for preciso, coloca um pouquinho na ponta do ferro e aplica aqui, mas o ideal é que não fique muito estanho aqui embaixo. Afinal, o componente ele não precisa de tanto estanho para ser soldado aqui na base, né? Faço isso em todo o alojamento aqui do componente. Jogo mais um pouco de álcool, fazer mais um processo de limpeza aqui agora, né? Perceba que o local aí ficou bem limpo. Afinal, o álcool isopropílico ele tem essa propriedade muito boa, né, de nos ajudar nesse quesito. E o componente que eu vou pôr é esse aí. É o mesmo número, tá? Só que ele tá, como eu disse, um pouquinho baqueado. Perceba que tem um pouquinho de... os terminais não estão bem alinhados, mas depois, no processo de solda, eu vou tentar alinhá-los novamente. O primeiro passo é colocar ele na posição correta. Perceba que eu tentei deixar o alinhamento o melhor possível. E agora eu volto com a estação de retrabalho aqui com a mesma temperatura. O ar também aqui, como está sem o bico, eu posso usar um ar um pouco maior, né? E vou simplesmente aquecer o componente. Perceba que eu não estou
colocando nenhum equipamento no componente, numa pinça. O que eu quero aqui é que a solda derreta, tá? E o componente assente no slot, por isso que é importante ter solda na parte de baixo, tá? A gente vai ter que aquecer aqui com bastante calma. Infelizmente aqui na hora de filmar eu não consegui filmar de um outro ângulo, né? Aqui a gente vê que a estação de retrabalho está sobre o componente, mas a ideia é, coloca ele numa distância ali de 3, né, entre 2 a 3 centímetros e faz esse processo aí de aquecimento como um todo. Agora eu estou usando a pinça para quê? Para eu, de uma certa forma, segurar o componente por baixo e fazer um alinhamento ali, né? E eu finalizo agora com um pouco de estanho na lateral, tá? Eu preciso que essa lateral aqui ela fique bem soldadinha. Faço isso nos dois lados, tá? E o processo de solda da base é esse. Então sempre tentar manter o alinhamento, esquenta, o componente ele desce, aí você com a pinça dá uma travada para que ele fique na posição correta e aí você finaliza o processo. Derrubei um pouquinho de estanho aqui nesse capacitor de cerâmica, vamos tentar limpar aqui. Agora o próximo passo é a solda dos terminais. Estou usando um pouco de fluxo, eu gosto sempre do fluxo líquido, tá? Eu acho que ele não fica tão pegajoso na placa. E aqui com estilete, o que eu estou fazendo? Eu estou meio que alinhando os componentes, eu estou na verdade assentando os componentes sobre o ponto da solda ali, né? Então é um estilete, tá? Que eu estou simplesmente pressionando os terminais para baixo. E agora, acelerando um pouco aqui a câmera, porque o processo é basicamente de solda. Perceba que eu não estou usando estanho. Estou simplesmente tentando aproveitar o estanho da ponta do ferro e um pouco do estanho que fica também ali sobre a ilha do terminal, tá? Então você vai fazendo isso. Eu seguro com a pinça aqueles que estão um pouquinho mais elevados para descer ele e uso o ferro com a ponta bem fininha. Perceba que eu troquei a ponta, tá? Eu estava usando uma ponta faca, agora eu estou usando a ponta fininha. E esse processo aí é para ver se tudo ficou bem soldado. Eu estou usando a ponta da minha pinça para ver como que ficou. Repito o processo aqui na parte superior. Essa parte aqui de cima ela vai dar um pouquinho mais de trabalho porque os terminais não estão bem alinhados. Mas o processo é o mesmo. Primeiro eu faço uma pequena solda, né? E os terminais que eu vejo que não tem muita solda, perceba que o estanho eu não coloco diretamente no terminal. Coloco na ponta do ferro e vou trazendo ali justamente para os terminais para não correr aquele risco de um grudar no outro. Feito isso, né, a gente vai revisar novamente com a pinça. Um deles aqui ficou solto, ó, vou ter que voltar ele para o lugar e refazer o processo aqui. Então é sempre importante você fazer essa verificação para ver se ficou tudo ok. Lá, coloco um pouco de estanho sobre o ferro, não é diretamente no terminal, né? Então sobre o ferro, e o pouquinho de estanho que fica na ponta já é o suficiente para eu conseguir fazer a solda. Feito isso, né? Vamos revisar novamente. Então perceba aí que agora eu estou passando a pinça, né? E provavelmente soldou tudo, né? Afinal, esse módulo aqui voltou a funcionar, ele estava ausente aí as alimentações. A gente consegue ver que está bem soldadinho aí, ó. Bacana, né? É um processinho que demanda tempo. Óbvio que no vídeo eu acelerei bastante coisa, cortei algumas partes ali que são repetitivas, mas o processo é bem tranquilo. Agora eu finalizo aí com álcool, novamente fazendo a limpeza do componente. Muito bem, ficou bacana, né? O alinhamento ali ficou bom, claro, os terminais ali do componente não ajudam muito. Agora eu coloquei aí essa ponteirinha bem fininha na minha estação de solda, aliás, na minha estação de retrabalho, para eu conseguir ter mais pressão e conseguir limpar adequadamente ali por baixo do componente, né? Que fica com bastante, às vezes fica com excesso de álcool, excesso de fluxo, não é legal, então a gente tenta secar bem o componente. Outra coisa que eu vou fazer aí, que agora é uma finalização, é tentar melhorar um pouco o aspecto dessa solda, tá? Então eu joguei um pouquinho mais de fluxo e vou simplesmente passar o ferro novamente com a ponta fininha sobre os terminais para tentar tirar qualquer tipo de ondulação. Às vezes ficam uns picos de solda, né? Umas pontas de solda ali meio feias.
Isso porque às vezes a temperatura não atingiu, né, uma temperatura boa de fusão. Então eu refaço novamente. Veja que eu só passo ferro por cima, né, e vou trazendo para fora do componente. Para quê? Para tentar amenizar qualquer tipo de imperfeição na solda e também para que os terminais não grudem, né? Vai que tem excesso de estanho ali, um terminal pode grudar no outro e pôr todo o nosso trabalho a perder, porque é difícil tirar terminal grudado. Bom, então é o melhor que a gente conseguiu, né? Em vista do componente não tá muito bom, componente um pouquinho baqueado, eu tirei de uma placa doadora aqui, como eu disse, né? E eu vou só partir para a finalização aqui da revisão dos terminais e ver como que ficou. A princípio aqui parece que tudo soldou muito bem. O de baixo já tinha certeza, né? E agora eu finalizo com álcool isopropílico e novamente mais uma limpeza. Perceba que o processo todo ele envolve limpeza, né, do lugar, limpeza do componente. E para finalizar, vamos tirar um pouco do excesso de solda, não, desculpa, do excesso de álcool que fica aí, né? Tentar deixar o componente o mais limpo possível e a volta toda, né? Perceba que nesse processo eu não isolei os componentes na volta. Eu fiz algumas coisas, eu pulei algumas etapas aqui, mas você pode fazer, colocar aí uma fita de alumínio se você desejar. Como eu estava usando a estação de solda, aliás, a estação de retrabalho sem o bico, então é mais fácil de você trabalhar porque não tem muito vento soprando. E aí você consegue finalizar o componente e tá aí, né? Soldinha dele bacana. Esse componente aqui dá trabalho, né, nessas placas EDC7, mas esse é o processo que eu uso para fazer a solda do CI, né, do circuito integrado, no caso, o regulador secundário da placa.